Olá, aqui é a Jaqueline Oliveira e eu estou gravando esse vídeo para prosseguirmos a nossa série de desenvolvimento pessoal. Mas antes de prosseguirmos o nosso assunto, eu gostaria de passar uma novidade para vocês. Nos últimos dias, algumas pessoas lá no nosso blog, na seção dos comentários, deram a sugestão de criar uma página, um grupo no Facebook para que pudesse ter uma maior interação aqui quanto ao assunto de desenvolvimento pessoal. E eu havia dito a vocês que eu não poderia direcionar essa página devido assim à limitação do meu tempo. Então tinha até ficado um pouco assim no ar, esquecido, né? Por mais que tivesse pessoas nessa ânsia de que criasse esse grupo, mas infelizmente para mim direcionar essa página não seria possível. Mas no final da semana passada, um dos integrantes aqui do nosso grupo de desenvolvimento pessoal é o Rodrigo. Ele propôs que ele poderia direcionar a página, ser um dos administradores. Então, dessa forma, ele fez essa proposta para mim e eu havia ficado de pensar. Então eu fiquei o final de semana refletindo, porque eu gosto sempre de tomar decisões depois que eu reflito bastante, assim, e verifico direitinho, né, se é possível, se vai ter como eu realmente assumir a responsabilidade, que por mais que eu não vá direcionar ali o grupo, mas eu preciso estar presente no sentido que serei eu mesma que irei direcionar ali as respostas, as dúvidas ou mesmo as sugestões que vocês dão, que eu tenho que estar sempre ali interagindo com vocês. E até mesmo as solicitações de orientação, que está surgindo bastante, está aumentando cada vez mais, graças a Deus, isso tem desenvolvido bem e eu tenho ficado cada vez mais surpresa porque o nosso grupo tem crescido cada vez mais. Então, dessa forma, eu tinha refletido e ontem à noite eu tomei a decisão de aceitar esse pedido do Rodrigo. Então, ele vai ser o administrador ali do nosso grupo. Eu irei direcionar no sentido que serei eu que irei responder às solicitações de orientação e também irei estar interagindo com aquilo que as ideias que vocês forem colocando, mas primeiramente irá passar por ele e ele irá repassar para mim. Então, dessa forma, hoje pela manhã eu entrei em contato com ele e eu fiquei muito feliz. A conversa foi boa, ele deu várias ideias e ele até brincou que agora ele vai ser o meu braço direito aqui nesse projeto do desenvolvimento pessoal. Então eu estou muito animada com isso e inclusive eu quero te agradecer, Rodrigo, pela sua disposição, porque você vai estar aqui fazendo um trabalho voluntário, como estávamos conversando. Então, isso vai possibilitar que mais pessoas sejam ajudadas. Então, eu quero te dizer que qualquer coisa que você precisar entrar em contato comigo, você pode me mandar uma mensagem aqui pelo meu celular, que eu vou estar aqui sempre atenta para estar te respondendo e interagindo com você para que possamos prosseguir aqui direcionando esse projeto, que, como você mesmo disse, agora estaremos ainda mais unidos, você como meu braço direito, e iremos então prosseguir aqui a nossa série de vídeos. Então, dessa forma, todos vocês aqui do grupo irão receber um e-mail com o link do grupo para solicitar a entrada. Então, o Rodrigo vai criar o grupo primeiramente e eu vou passar a lista de e-mails de vocês para ele. Então, será ele que irá enviar o e-mail para vocês, tá certo? Então, eu quero dizer que aquelas pessoas que quiserem tirar alguma dúvida, assim, solicitar alguma orientação, uma orientação que ela deseje deixar assim resguardada em segredo, poderá continuar me enviando por e-mail, que lá no grupo todos irão ver. Então, se você não desejar que o seu caso fique ali
visível para todos ali do grupo, então você pode me enviar um e-mail ou mesmo me enviar uma mensagem inbox através do meu perfil do Facebook, que eu estarei respondendo para você no reservado. Então, de qualquer forma, nós iremos manter aqui a interação. Então, estejam atentos aliás, será na semana que vem, porque essa semana aqui nós iremos organizar melhor aqui. O Rodrigo irá criar o grupo, irá postar alguns conteúdos lá, tem várias novidades que irão surgir, ele deu várias ideias, então ele vai direcionar bem o grupo. Então na semana que vem é que vocês irão receber o e-mail para ele começar a adicioná-los, tá certo? Então vamos agora prosseguir aqui o nosso assunto de hoje, que é continuando como transformar o nosso mindset. No último vídeo nós aprofundamos sobre a estrutura e o funcionamento de nossa mente. Nesse nós iremos aprofundar sobre os resultados que surgem em nossa vida em decorrência daquilo que nós alimentamos a nossa mente. E eu quero começar aqui lançando a seguinte pergunta: de que maneira você tem alimentado a sua mente? São com coisas saudáveis ou não? E de que maneira que você tem tido responsabilidade com o que você coloca em sua mente? Porque isso afeta diretamente a nossa vida. É importante refletir sobre isso, pois a nossa mente é como o nosso corpo físico. Então, se nos alimentamos com comidas saudáveis, isso é refletido diretamente na nossa saúde física. O contrário também é verdade. Se não temos uma alimentação saudável, balanceada, isso afeta a nossa saúde física. Então, da mesma maneira acontece com a nossa mente. Se não alimentamos a nossa mente com coisas saudáveis, isso reflete diretamente na saúde da nossa mente. Por isso que eu estou reforçando bem isso aqui, para que fique bem compreendido esse tipo de assunto aqui para prosseguirmos. Claro que em nossa vida sucede de nos depararmos com acontecimentos que sejam tristes, e isto acaba sendo inevitável. Por mais que nos empenhemos por viver ali focado naquilo que é bom, alimentar a nossa mente, aquilo que é saudável, isso, devido à nossa vida ser imprevisível, isso pode acontecer. A questão está exatamente no nosso costume, o nosso hábito, no nosso empenho em colocar em nossa mente coisas boas. É como o nosso corpo. Por mais que às vezes nos empenhemos em ter uma alimentação saudável, balanceada, às vezes acontece de ingerirmos algo que não seja bom, mas o foco, o X da questão está exatamente no nosso esforço pessoal para colocarmos o que é bom, aquilo que é saudável, porque através do nosso hábito, isso que fará a diferença em nossa vida. Então vocês compreendem a diferença? Então vamos focar a nossa vida, o importante é isso, focar naquilo que é bom, ter um hábito saudável. Vamos recordar um pouquinho do que nós vimos no vídeo anterior. O nosso subconsciente absorve tudo que está à nossa volta, ou seja, ao meio externo. Então ele absorve tanto as coisas boas quanto também as ruins. E uma vez que ele absorve, ele registra tudo ali no nosso subconsciente, em nossa mente. E uma vez registrado, não é possível de apagar e nem mesmo deletar. E outra coisa também que nós vimos é que o nosso subconsciente não é capaz de diferenciar a ficção de realidade. Vimos também que, conforme o nosso hábito de vida, o nosso subconsciente é capaz de influenciar o nosso consciente de maneira construtiva ou destrutiva. E isso depende da nossa escolha pessoal, do nosso hábito de vida, entre controlar os nossos pensamentos ou deixar ser controlado por eles. Agora vamos analisar sobre os resultados que surgem em nossa vida em decorrência do que alimentamos a nossa mente. E para isso iremos analisar um exemplo prático que é a propaganda. Vocês têm ideia da influência que tem uma propaganda de um produto na mente das pessoas? Desde quando que eu comecei no marketing digital, eu tive a chance de analisar a estrutura e o efeito que gera na mente das pessoas uma simples propaganda, por exemplo, que passa na televisão. E é exatamente sobre isso que iremos aprofundar aqui mais nesse vídeo. Uma propaganda elaborada
é exatamente tendo como base o estudo dos anseios, os desejos das pessoas. E essa propaganda visa exatamente apresentar a solução desses anseios, desses desejos, como se fosse a solução para a felicidade da vida da pessoa. Isso eu estou falando a propaganda que visa manipular a pessoa. Então, vocês podem, por exemplo, imaginar a seguinte situação. Não sei se vocês já tiveram a chance de refletir um pouco sobre isso, mas vocês já imaginaram a influência que tem uma atriz ou uma cantora famosa que faça uma propaganda na televisão, o efeito que isso gera na mente das pessoas? Pois é exatamente isso que os organizadores ali daquela propaganda, os patrocinadores, eles têm como base. É exatamente influenciar a pessoa. Que, por exemplo, uma atriz que esteja desempenhando um papel de protagonista numa novela, imagina como que as pessoas a veem. Elas a veem como uma pessoa feliz, realizada, uma pessoa bonita. Então, elas têm aquele anseio de ser como ela. Então, quando a veem em uma propaganda, elas desejam exatamente ter aquela mesma vida que aquela atriz, por exemplo, tem. Então, é exatamente isso que gera uma grande influência na vida das pessoas. Então, quando as pessoas, aquele público ali que está assistindo a televisão, se deparam com aquela propaganda e reconhece aquela atriz, que no caso está sendo protagonista de uma novela, acontece o fato do espelhamento, que é reconhecer aquela atriz que está interpretando aquele papel na novela. Mas, na verdade, a mente das pessoas vem aquela personagem. Então, tem aquela falsa ilusão de perfeição, de felicidade, de uma beleza fora do normal. Então, o que acontece nesse caso é exatamente que as pessoas desejam ser como ela. E é exatamente esse anseio que impulsiona as pessoas a consumirem, a comprar aquele produto que ela está anunciando. Então, é exatamente isso que consiste a manipulação. É onde aquela atriz aparenta uma imagem de perfeição. E notem bem, eu citei a palavra aparenta, porque na verdade a vida daquela atriz, a vida real dela, não consiste naquilo que ela está apresentando, mas aquilo ali é exatamente uma imagem que é criada para manipular as pessoas, para alienar e dessa forma conseguir com que elas consumam mais. Porque vocês verão nesse vídeo que o consumo, o lucro que é gerado do consumismo ali, daquelas propagandas na TV, é altíssimo. Então, é exatamente isso que eles visam realizar, é exatamente a manipulação das pessoas. Recordemos que o subconsciente não tem a capacidade de diferenciar a ficção da realidade, então ele somente registra tudo. E quando a pessoa não tem uma visão crítica, uma visão profunda sobre cada situação, ela acaba sendo manipulada. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero exatamente possibilitar que cada um de vocês tenha essa visão ampla, essa visão bem crítica mesmo, para que vocês tenham uma autonomia de tomada de decisões, de analisar cada situação e compreendam o que está por trás da mídia, o que está por trás de cada coisa ali que é apresentado na TV. Porque, na verdade, tudo tem um sentido, um motivo ali embutido em cada coisa que é apresentada. Então, é exatamente isso que nós iremos aprofundar ainda mais aqui nesse vídeo de hoje. Então, agora eu irei citar alguns exemplos para facilitar ainda mais a compreensão. E um dos exemplos que eu irei citar é exatamente daquele artigo que eu publiquei na semana passada, no dia 9 de maio, que falava exatamente do consumismo. Eu citei o exemplo do shampoo, uma pessoa famosa que está ali apresentando uma propaganda de shampoo. Então, vamos imaginar que essa pessoa famosa seja uma atriz ali que desempenha um papel de protagonista numa novela e ela esteja ali naquela propaganda. E na propaganda, imagine o cenário. A atriz sorrindo com o cabelo bem assim sedoso, aquele cenário com aquela música de fundo assim bem agradável,
ela aparentando ter uma vida assim perfeita e feliz, com aquele sorriso no rosto. Agora imagina como que o público a vê. O público a vê como se ela tivesse uma vida perfeita, uma vida bem-sucedida, que ela fosse muito feliz e que aquela aparência dela é que possibilitasse a verdadeira felicidade na vida dela. Então percebem a manipulação que consiste na propaganda, porque na verdade a felicidade ela mora aqui no nosso interior. É daqui que vem a verdadeira alegria. E essa alegria é exatamente proporcionada por Deus, não é pelas coisas exteriores. As coisas exteriores podem ser úteis a nós, mas elas não nos trazem a felicidade, elas não são capazes de nos preencher. Então vocês percebem a diferença? Então, retomando aqui o exemplo da atriz que está apresentando o comercial de shampoo. Vamos analisar como que o público a vê. Imaginemos uma pessoa assistindo ali aquele comercial da televisão. Então, no primeiro momento, vai acontecer o reconhecimento, que é quando a pessoa pensa, nossa, é a atriz tal, olha só. Ou então, olha, é a personagem tal da novela. Então, isso já irá prender a atenção da pessoa. Nisso vai transcorrendo o comercial, onde a atriz vai apresentando aquele produto, do tipo, descobrir um grande segredo para ter um cabelo lindo e sedoso com este shampoo. Este shampoo te livra de ter um cabelo embaraçado, ressecado e possibilita uma vitalidade, uma beleza aos fios. Quer ter um cabelo lindo como o meu? Então use esse shampoo tal. E em seguida, enquanto isso, o público está assistindo atento àquele comercial, então o público começa a pensar, nossa, que cabelo lindo! Ah, eu quero ter um cabelo igual ao dela. E nisso, isso consiste exatamente no espelhamento. Eu quero ser como ela, percebem? Então, a partir desse espelhamento que fica registrado no consciente ali, que identificou que é uma sensação boa. Então a pessoa quer ser como aquela atriz. E no subconsciente, que é registrada as informações de maneira involuntária, fica registrada aquela sensação assim agradável daquele comercial. Então fica ali gravado na memória da pessoa o nome daquela marca, daquele shampoo, e a pessoa fica com aquele anseio, aquele desejo de ser como aquela atriz, naquela sensação do espelhamento. Eu quero ser como ela. Percebe a reação que acontece em decorrência de um simples comercial de televisão? E agora pode vir a seguinte pergunta na cabeça de vocês aqui que estão assistindo esse vídeo. E por que acontece tudo isso na mente humana? Então, é exatamente porque ficou registrado na mente da pessoa uma situação agradável, onde ficou aquela imagem daquela atriz, de uma pessoa feliz, realizada, uma pessoa bonita. Então, aquele público que está assistindo aquele comercial, ele vai desejar ter a mesma vida que aquela atriz. Então, é aquela sensação do espelhamento. Então, a partir disso, aquele público, ou seja, aquelas mulheres que se espelharam naquela atriz, elas vão desejar comprar aquele shampoo naquela ilusão de que com aquele shampoo ela vai ter o cabelo lindo e sedoso, como foi aparentado na imagem daquela atriz ali naquela propaganda, e que através disso ela vai ter uma vida feliz, uma vida perfeita, uma vida realizada. Então, é exatamente isso que consiste a manipulação de uma propaganda na televisão, quando visa meramente o consumismo. Então, vocês percebem o que acontece na mente humana? Então, é exatamente isso. Na verdade, o que sucede é uma alienação, uma manipulação das pessoas. Agora vamos a uma análise mais profunda do que sucede naquela propaganda. Será que realmente o cabelo daquela atriz ficou lindo e sedoso por conta de utilizar aquele shampoo? Então vemos que, na verdade, não é isso que acontece. Porque o que sucedeu ali foi exatamente um efeito artificial no cabelo daquela atriz, onde fizeram uma escova, uma prancha. Então teve todo um processo ali de arrumar aquele cabelo.
e não consistiu em meramente ela utilizar aquele shampoo como está sendo mencionado na propaganda. E além disso, nos bastidores, tem também o efeito de luzes, às vezes tem os ventiladores que ficam ali em direção daquela atriz, dos cabelos dela, para que fique ainda mais evidenciado aquela aparência de perfeição, de beleza, para assim iludir ainda mais as pessoas. E outro ponto que é importante evidenciar aqui é que diversas vezes até acontece de colocarem uma música de fundo, porque a música de fundo, nesse caso, ela mexe ainda mais com a emoção das pessoas e assim possibilita que fique uma sensação ainda mais agradável com aquela propaganda, e isso resulta exatamente em registrar ainda mais na memória dela, no subconsciente, aquela propaganda, aquele nome daquela marca ali, daquele shampoo. Então vocês percebem o que sucedeu nesse caso? Percebem então como uma simples propaganda é arquitetada e estruturada para manipular as pessoas ao consumismo? E o que é mais triste, podemos perceber que a atriz que apresentou aquele shampoo como se aquilo ali fosse o segredo ali da beleza dos cabelos dela, na verdade, isso não passou de um jogo de marketing, que ela, nem mesmo ela utiliza aquele determinado shampoo. Então isso, na verdade, é um jogo de marketing, de manipulação para fazer com que as pessoas, para induzir, na verdade, as pessoas ao consumismo, àquele anseio desenfreado para ter cada vez mais, para adquirir aquilo que eles estão, na verdade, apresentando. E não, aliás, não é só apresentando, na verdade, eles estão forjando algo ali para empurrar nas pessoas, para manipular mesmo, para alienar, passar aquela falsa imagem de perfeição e felicidade num determinado tipo de produto que eles estejam ali mostrando na televisão. É importante também explicarmos aqui o que é o consumismo. E o consumismo consiste exatamente naquele desejo insaciável de ter cada vez mais, como se fosse possível comprar a felicidade. E isso não existe. Na verdade, a felicidade a gente conquista em nosso interior, colocando primeiramente Deus em primeiro lugar em nossa vida e fazendo as escolhas certas em nossa vida. Então, voltando ali à análise daquele comercial, o que sucede depois? O que sucede é que a pessoa irá comprar aquele produto na ilusão de que ela irá comprar a felicidade, a perfeição em sua vida, e quando ela utiliza aquele shampoo, ela irá se deparar com a realidade de que o seu cabelo não ficou igual ao daquela atriz. Então isso irá gerar uma frustração nela, onde ela pensará: nossa, eu utilizei o shampoo que foi apresentado ali na propaganda e o meu cabelo não ficou bonito e sedoso como o daquela atriz. Então isso já irá gerar aquela primeira decepção na pessoa, e isso consistirá em uma profunda frustração. Virá também aquele vazio interior e aquele anseio da pessoa ter cada vez mais, adquirir mais coisas, de ter o corpo perfeito, como se fosse possível, na verdade, de comprar a felicidade. E isso nós sabemos que não é verdade. A felicidade nós a conquistamos e ela está em nosso interior. Mas a mídia, ela busca exatamente o contrário. Ela busca influenciar as pessoas negativamente, tentando convencê-las de que a felicidade está no ter, no adquirir coisas materiais. Então vocês percebem a inversão de valores que está na mídia, e que se nós não tivermos uma visão ampla, uma análise ali de cada situação, nós nos deixamos elevar. Porque é isso exatamente que ela busca fazer, manipular as pessoas ao consumismo. E quando as pessoas são manipuladas e elas não têm a consciência que a felicidade está no interior, ou seja, a felicidade consiste no ser e não no ter. Então, essas pessoas, elas vivem com o seguinte pensamento: o dia que eu comprar aquele sapato, eu serei feliz. O dia que eu tiver o cabelo igual ao da atriz tal, eu serei feliz. Ou então, o dia que eu conseguir comprar o carro daquela marca tal,
aí sim eu terei a felicidade em minha vida. E isso na verdade não consiste na felicidade, porque a felicidade ela é exatamente o resultado das nossas escolhas pessoais. As coisas exteriores, elas deixam aquela ânsia de ter cada vez mais e aquele vazio interior, porque as coisas exteriores, elas não são capazes de preencher o nosso coração. Então é exatamente por isso que deixa esse vazio em nossa vida. Então é necessário ter essa consciência de que a felicidade está em ser e não no ter. Então vocês percebem a diferença? Desde quando eu comecei nessa área do marketing digital, eu comecei a ter acesso a estudos profundos sobre a mídia. E dessa forma eu comecei a compreender o que realmente está por trás de cada coisa que ela faz. Porque na verdade, a mídia, ela busca manipular as pessoas, porque dessa forma, tendo as pessoas alienadas, além do lucro altíssimo que isso rende para ela, as pessoas também terão aquela vida vazia, onde ela também irá infiltrar maus exemplos. Então, foi através do marketing digital que eu comecei a ter uma visão diferente sobre cada situação. E é exatamente isso que eu quero transmitir aqui a vocês, possibilitar que vocês tenham uma visão diferente, porque isso, na verdade, consistiu em uma liberdade para mim. A partir do momento que eu comecei a ter acesso a esse estudo, a minha visão mudou e eu pude também, através disso, começar a influenciar outras pessoas aqui do meu convívio. Porque à medida que eu vou conversando, eu vou também expondo cada conhecimento que eu vou adquirindo aqui no decorrer desse tempo. Então, várias pessoas já inclusive mudaram a visão que elas tinham da mídia e através disso elas estão com uma vida diferente. Então aqui nesse projeto eu ainda tenho a alegria de ter essa chance de possibilitar que mais pessoas tenham essa visão. Eu gosto muito do marketing digital exatamente porque ele amplia a nossa mente e possibilita termos uma visão diferente sobre diversos assuntos, especialmente no que se refere à mídia, ao marketing em geral. E para vocês terem uma ideia, vocês conseguem imaginar quanto que custava isso no ano de 2005. Então vocês conseguem imaginar o preço de um anúncio no horário nobre, ou seja, no horário entre o jornal principal e a novela principal. Então vocês conseguem ao menos assim imaginar de alguma maneira o valor que era cobrado nesse ano de 2005 por um anúncio na TV no decorrer de 30 segundos. Adivinhem? Adivinharam? 500 mil reais. Isso 30 segundos no ano de 2005. Então, vocês podem até pensar, nossa, mas é muito caro. Agora, e se eu disser para vocês que o patrocinador daquele anúncio lucra pelo menos de 3 a 4 vezes mais? Ou seja, imagine um anúncio ali de 500 mil reais e o patrocinador lucrar de 300 a 400%. Percebe como o pensamento muda? O valor do anúncio pode ser alto, mas o lucro é bem maior. E esse tipo de anúncio é exatamente para grandes marcas ou mesmo para empresas de porte grande. E notem, são anúncios curtos, mas que geram um lucro absurdo. Isso por conta da manipulação e influência que exerce na mente das pessoas. Então vocês percebem o que sucede nesse ramo da publicidade na TV? Para vocês terem uma ideia, no ramo de empreendedorismo, nós temos acesso a diversas ferramentas que possibilitam estruturar e planejar melhor o nosso trabalho. E uma dessas ferramentas possibilita que nós tenhamos acesso à pesquisa, à quantidade de pesquisas mensais no Google de diversos assuntos. E como eu gosto muito de estudar e pesquisar, eu tive a curiosidade de pesquisar palavras-chave de produtos que tem uma marca que passam a propaganda no comercial da TV. Então, nesses produtos eu pude perceber que a quantidade de pesquisas mensais ali, de busca de pessoas que estão
digitando no Google o nome daquela marca, daquele produto, é um número altíssimo, enquanto marcas que não fazem propaganda na TV, a quantidade de pesquisas mensais ali no Google é baixíssimo. Então, nisso vocês já podem perceber um pouco mais da influência que tem uma simples propaganda na televisão. Ela de fato, ela manipula, ela influencia as pessoas ao consumismo. E outro exemplo que eu quero citar para vocês é de um outdoor. Não sei se vocês já perceberam que às vezes no outdoor tem simplesmente uma palavra ou uma frase com uma imagem. E isso são grandes marcas que colocam ali. E em locais assim mais movimentados, normalmente é cobrado cerca de 10, 15 mil reais para deixar aquele anúncio cerca de 15 dias. Então, percebem o que acontece ali? Nesse caso, ali, o nome daquela marca vai estar sendo exibido para diversos pedestres, que é um grande fluxo de pessoas que passa por ali. Então, são motoristas, são passageiros, são aquelas pessoas que utilizam do transporte coletivo, os pedestres que passam ali naquele local. Então, é um grande número de pessoas e essa marca vai ficando registrada na mente delas e dessa maneira irá gerar aquele anseio ou pelo consumo ali imediato, ou mesmo quando essas pessoas forem em uma loja buscar, por exemplo, um sapato, elas irão recordar o nome daquela marca e a tendência dela adquirir aquele sapato daquela marca que foi apresentada ali é bem maior. Então vocês percebem a influência que tem uma simples propaganda e como isso influencia a vida das pessoas? Então é exatamente isso, essa visão que eu quero possibilitar que vocês tenham aqui hoje. E outra coisa que é importante mencionar aqui é que os patrocinadores dão uma preferência maior para colocar os seus anúncios em horário nobre, que é entre 7 e 10 da noite, que é exatamente o horário em que as pessoas chegaram do trabalho e ligam a televisão buscando se distrair. Então, a competição para colocar os seus anúncios naqueles horários é bem maior. E a equipe ali de organização da TV, eles têm todo um controle ali da quantidade de pessoas que estão assistindo. Eles rastreiam exatamente pela quantidade de televisões que estão ligadas por região. Então, eles têm o total controle ali da quantidade de pessoas que estão assistindo. E eles jogam isso numa média, porque geralmente em uma casa tem ao menos 2 pessoas assistindo a televisão. Então vocês percebem como eles têm o total controle ali de toda a situação? Então é isso que eu quero começar a possibilitar que vocês tenham uma visão diferente sobre esse assunto. E vocês podem estar se perguntando, mas o que é que realmente vende tanto? E o que vende, na verdade, é a ilusão. É aquela falsa ideia de que adquirindo determinados produtos ali que eles estão anunciando, você na verdade vai estar comprando a felicidade. E isso não é verdade. E outra coisa também que influencia muito é o fato das pessoas se espelharem muito nos personagens das novelas, onde elas desejam ter a mesma vida que ela, desejam até mesmo ter a mesma aparência, vestir as mesmas roupas, o mesmo tipo de roupa, calçar o mesmo estilo de sapatos, ter ali aquele mesmo tipo de carro. Então, isso é uma influência ainda maior que empurra as pessoas ao consumismo. Então, na verdade, a mídia ela utiliza de todos esses meios para manipular cada vez mais as pessoas e dessa forma fazer com que elas estejam até dispostas a se endividarem, a gastar até mesmo o que elas não podem, na busca de ter a felicidade. E o que acontece se as pessoas não têm uma mentalidade correta nesse tipo de situação é que elas acabam frustradas, porque, como eu já mencionei, a felicidade está exatamente no ser e não no ter. Então, é exatamente isso, a inversão de valores que a mídia tenta fazer com as pessoas, manipulando-as ao consumismo. Então as pessoas elas vão se endividando exatamente naquela ilusão de ter aquela mesma aparência, aquela mesma vida que aparenta na personagem da novela. E com isso elas vão cada vez mais ficando vazias, porque a felicidade não está ali. Aquilo ali não passa de uma montagem, de um cenário bem estruturado
para iludir as pessoas. Porque se as pessoas forem analisar de verdade mesmo aquela situação, elas verão que a vida daquela atriz não é o que aparenta, não é aquela perfeição que está ali mostrando na TV. A vida daquela atriz, na verdade, é a vida como cada um de nós aqui. Então não existe perfeição, existe, na verdade, escolhas certas e empenho para viver aquilo que é saudável, aquilo que é correto. Então vocês percebem a diferença? Na última semana, no dia 9 de maio, eu publiquei um artigo lá no nosso blog sobre o assunto de consumismo e gerou vários comentários, o debate ficou muito bom. E com isso, uma das perguntas de algumas mulheres foi em relação ao que eu faço no meu cabelo, se eu vou em alguma cabeleireira, se eu faço escova. Então eu quero falar um pouquinho de mim aqui para vocês, até mesmo para servir como uma inspiração na vida de vocês. Então eu quero dizer que eu sou muito econômica e eu não vou de forma alguma em salão de beleza, nem em cabeleireiro, então aqui eu não tenho esse tipo de gasto. Sou eu mesma que arrumo meu cabelo e eu quero dar algumas dicas aqui para vocês. E a primeira dica que eu quero falar é que existem diversos produtos de cosméticos para fazer hidratação, só que eu sempre achei esses produtos muito caros, então eu sempre prefiro economizar ao máximo. Então, pesquisando na internet, e eu quero dar essa dica para vocês, a internet, se ela for bem utilizada, ela é muito boa. Então, exatamente nessa pesquisa que eu fiz na internet, eu descobri que a folha de amora é muito bom para fortalecer o cabelo. Então você faz o chá com a folha e é a folha você faz esse chá sem açúcar. E logo depois você ferve a água ali com as folhas e depois que ferver você retira as folhas e deixa somente ali aquela água. E espera esfriar. E antes de você lavar o cabelo, você molha o seu cabelo e massageia a raiz, que isso ajuda a fortalecer, a hidratar o cabelo e dar um brilho nele. Então, eu utilizo esse chá toda semana e na época, isso eu já faço há 3 anos. Eu não tinha o pé de amora na minha casa e eu consegui através de uma pessoa conhecida da minha mãe. Então eu consegui um galinho, plantei aqui na minha casa e desde então ele foi para frente, né? Então eu utilizo exatamente as folhas desse pé que nós plantamos aqui na minha casa. Então eu quero dar essa dica para vocês. A folha de amora é muito boa e se vocês utilizarem, vocês verão que não precisará de outros produtos que muitas vezes é caro e dá um gasto a mais. E outra coisa que me perguntaram é que tipo de creme, que tipo de shampoo que eu uso. E eu quero dizer para vocês que eu uso o shampoo e condicionador mais barato que tem na perfumaria. Então eu não procuro marcas, nada disso, porque isso na verdade é algo que encarece o orçamento. Então não é necessário isso para você ter uma qualidade ali de cuidar do seu cabelo, hidratá-lo. Então eu compro os mais em conta possíveis e eu só uso shampoo, condicionador e um creme depois para pentear o cabelo. E eu deixo ele secar naturalmente e depois que ele seca, eu utilizo um aparelho. Eu comprei ele há 8 anos. Quero até mostrar para vocês. É o Babyliss. Então, para realçar um pouco dos cachos do meu cabelo, eu utilizo esse aparelho aqui. E você liga esse plug aqui na tomada, espera esquentar, é questão de 2 minutinhos. E de 15 a 20 minutinhos eu já arrumo todo o meu cabelo. Então, com ele, eu aprendi tudo isso na internet, na época. Então, com ele, quero até fazer uma demonstração. Você vai pegar nas mechas do seu cabelo e você pega um pouco menos, por exemplo, assim. Aqui eu tô fazendo rapidamente, só mesmo para demonstrar. E você vai enrolando. Isso quando ele tá quente. Você enrola aqui, espera de 5 a 10 segundos e solta. E quando você solta, ele já sai com o efeito do cacheado. Então é muito prático de ser utilizado. Isso aqui que eu uso, eu mesma faço no meu cabelo, eu aprendi com vídeos do YouTube. Então
eu quero dar essa ideia para vocês que não fiquem dependentes de um salão de beleza. Procurem vocês mesmos arrumar, que vocês verão que isso fará uma grande diferença no orçamento. Vocês farão uma economia bem considerável no final do mês. E outra coisa também que eu uso, na verdade, é a minha mãe. Há 7 anos eu descobri esses bobs aqui que coloca no cabelo. Isso aqui coloca logo depois que lava o cabelo e com ele molhado. Então você isso para dar um efeito cacheado também, que nós gostamos desse efeito no cabelo. Então você pega esse bobs, aqui é o cabo, você coloca aqui e vem aqui na mecha do seu cabelo. Aqui eu não vou fazer porque o meu cabelo tá seco, tem que ser com ele molhado. Então você insere esse bobs aqui no seu cabelo. Fica até divertido. Fica parecendo a Emília. Então você enche as mechas com vários desses bobs aqui e deixa cerca de 2 a 3 horas. E depois você já terá o efeito cacheado no seu cabelo. Então é dessa forma que nós nos arrumamos. E de 6 em 6 meses nós também utilizamos um creme que ajuda a relaxar a raiz do cabelo e deixar o cabelo assim um pouco com o efeito assim, a raiz mais baixinha. Então isso nós utilizamos, é um creme bem em conta que nós usamos e eu passo na minha mãe passa em mim. Então aqui nós vamos revezando dessa forma. E para vocês terem uma ideia, a minha mãe que corta o próprio cabelo dela e também corta o meu. Então eu quero dar essa ideia a vocês, para que vocês aprendam, tenham essa autonomia de vocês mesmas se arrumarem o próprio cabelo para gerar essa economia no orçamento de vocês. E outra coisa também que me perguntaram é quanto às minhas roupas, né? Então eu quero dar a ideia aqui para vocês. As minhas roupas eu costumo, agora eu já tem anos que eu não compro mais, porque na época eu comprei roupas da China, porque de lá é bem mais em conta. Para vocês terem uma ideia, essa camisa aqui, ó, na época, ela foi bem em conta e só tinha o tamanho G. Então imagine, né? Não iria servir pra mim. E sabe quem arrumou essa camisa? A minha mãe. Ela mesma que ajeitou aqui, imagina. O tamanho G a minha mãe transformou em P. Então ela apertou aqui do lado, as mangas, isso costurando à mão mesmo. Então, isso gerou uma economia muito grande. Essa camisa também que eu tô usando aqui por baixo, na época eu também comprei, isso já fazem 6 anos que eu comprei. Eu comprei também lá da China, então é um produto de qualidade e que ao mesmo tempo vai te vestir bem e dura bastante, porque eu tenho todas essas roupas, como vocês podem ver, há 6 anos e desde então eu não comprei mais roupas. Então eu guardei tudo no meu guarda-roupa e na época eu comprei várias roupas, porque realmente roupa de lá é bem em conta. E eu tive a chance também de doar para várias pessoas, pessoas assim que precisavam, roupas até mesmo com a etiqueta. Inclusive, tem uma senhora que sempre passa, ela mexe com recicláveis, ela sempre passa aqui na rua onde eu moro e ela cuida dos netinhos e é uma vida muito difícil. Eu já tive a chance de conversar com ela, eu e minha mãe, e nós sempre aqui nós estamos ajudando ela de alguma forma. Então, eu tive essa chance também de fazer doação de várias roupas para ela, para os filhos, para a família dela como um todo. Então eu quero dar essa ideia também a vocês, que procurem economizar ao máximo para que vocês possam também ajudar outras pessoas. Inclusive, eu fiquei muito tocada com a história dela, que ela já tem 78 anos e precisa continuar trabalhando. E é um trabalho duro, um trabalho ali andando no sol o tempo todo, justamente porque a vida aqui nesse país não é nada fácil. E além dela, eu ajudo também outras pessoas que precisam. E isso eu quero também dar outra dica para vocês. Quando for ajudar algum local, por exemplo, verifiquem direitinho se realmente aquele dinheiro está sendo bem empregado. Se não está sendo um dinheiro que está sendo esbanjado, desperdiçado. Porque muitas vezes existem locais que não direcionam bem aquele dinheiro para realmente quem precisa. E dessa forma as pessoas que estão precisando, ela não chega até elas a ajuda e acaba que, se a gente for analisar, existem muitas pessoas que precisam. Então,
tenham essa autonomia de verificar direitinho se o local que você está ajudando realmente está revertendo esse dinheiro em prol de quem realmente precisa e se essas pessoas estão sendo realmente cuidadas, zeladas ali por aquela instituição, aquele local que vocês estejam ajudando. Porque isso é muito importante, é até uma responsabilidade que nós temos. Porque se nós ajudamos, vamos supor, locais, e não verificamos se realmente está sendo bem revertido, na verdade nós estamos impedindo que essa ajuda chegue a quem realmente precisa. Então, por isso que eu estou dando essa dica e futuramente nós teremos aqui um vídeo da nossa série de desenvolvimento pessoal falando um pouco mais sobre esse assunto. Mas no momento é isso que eu queria dizer a vocês e eu espero que essas dicas aqui tenham ajudado vocês de alguma forma e saibam que aquele tratamento ali no salão de beleza, ele é muito caro. Então procurem economizar ao máximo na vida de vocês. Como vocês puderam perceber, aquele aparelho aqui, ó, o Babyliss, comprei ele há 8 anos, então foi um investimento único. Eu paguei somente uma vez e desde então eu tenho ele para a vida toda. Então vocês podem notar que já é uma economia. Tem também aqueles bobzinhos que eu citei que você também compra uma única vez. Então você vai também estar economizando para a vida toda. Ao invés de ficar ali toda semana no salão pagando preços altos, você mesma arrume uma alternativa para se arrumar, para se ajeitar. E outra coisa que eu quero também despertar aqui em vocês, nesse vídeo de hoje, é para que vocês reflitam sobre a TV, o que passa ali, os comerciais, comecem a ter uma visão crítica, comecem a avaliar o que realmente cada propaganda quer dizer, de que maneira está tentando influenciar as pessoas. Então esse inclusive já é um exercício que eu quero passar para vocês aqui no decorrer da semana. Na verdade eu estou gravando esse vídeo de hoje no dia 15 de maio e irei lançá-lo no dia 22, que é na semana que vem. Mas no próximo vídeo irei lançar aqui no canal nesse caso, né? Mas no próximo vídeo da próxima semana que eu estarei gravando, no dia 22, nós prosseguiremos nesse assunto. E eu irei inclusive falar do marketing saudável, aquele marketing que ajuda as pessoas. Porque hoje eu foquei no marketing que manipula as pessoas, que é esse marketing da mídia aí convencional que nós vemos. Mas nesse ramo aqui do marketing digital, do empreendedorismo, o marketing que nós fazemos é exatamente para ajudar as pessoas. E eu vou mostrar para vocês a maneira em que isso é possível de acontecer. Você, na verdade, irá apresentar soluções e conscientizar as pessoas e não manipulá-las. Então vocês irão notar essa diferença a partir do próximo vídeo. Então, esse foi o assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham se edificado um pouco mais, tenha possibilitado mudar um pouco mais da visão de vocês e que vocês façam esse exercício, porque vocês verão que isso irá ampliar ainda mais a visão de vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje, nós encerramos por aqui e nos vemos no próximo vídeo da semana que vem. Até mais!